Olá pessoal, ainda falando sobre limites de funções, a gente precisa ver agora algumas propriedades de funções contínuas, porque elas vão ajudar bastante a gente no cálculo de limite de muitas funções. Então, eu escrevi aqui como esse fato, mas antes de falar desse fato, eu vou aproveitar essa aula, já que ela vai ser bem pequena, para falar dos limites laterais e o que eu quero falar deles, da definição formal. Eu vou pedir para vocês escreverem a definição formal, se vocês quiserem. Eu não vou fazer aqui em detalhes, porque eu não vou utilizar isso nesse curso, e eu não estou falando que isso daqui é inútil, isso não é verdade, isso é sim muito útil, mas não é o momento agora de falar disso. Se você for seguir na carreira como matemático, você deve sim fazer isso agora, esse é o momento certo. Deixa eu só dizer o que vai mudar lá. Você tem aqui o ponto P, aí lembra que se aproximar de P pela esquerda, que é essa notação aqui, isso significa que eu vou me aproximar de P pela esquerda. Significa que você vai olhar para aquele P menos delta, só para cá. Ou seja, você vai apenas se preocupar com os valores de x, aí aqui que estão os x aqui, né? Que é o x se aproximando de P pela esquerda. Os valores de x que estão entre P menos delta e P. É só isso que vai mudar lá na definição. O resto não vai mudar nada. Então você vai mudar lá aquela questão que envolve o delta, você vai colocar só isso aqui. Tá certo? A arbitrariedade do epsilon ainda precisa, e a implicação lá da f de x menos L menor do que E vai manter, não vai mudar nada, só vai mudar a questão que envolve o delta. A existência do delta vai ser, você vai pedir que ele exista só para os caras com essa condição. Esse, por caso, se aproximar pela esquerda de P. E pela direita de P? Pela direita de P, aqui vem o x pela direita de P. Aí aqui quem é aqui? É o P mais delta, né? Então você vai pedir apenas que o x seja o quê? Maior que P e menor do que P mais delta. É isso que você vai colocar lá. É só isso que muda. Se aproximar pela direita, nesse caso. Se aproximar pela esquerda, nesse caso. Acabou. Essa é a definição formal que você vai escrever lá, tá bom? Então, beleza. Acho que posso apagar aqui, né? E daí você escreve lá. Agora vamos falar desse fato aqui, que é muito útil. Você tem aqui duas funções que são contínuas num ponto, que obviamente eu estou pedindo que esse ponto seja um ponto do domínio da f e do domínio da g, porque nem faz sentido falar em continuidade para pontos que não são do domínio da função, beleza? K aqui vai ser uma constante nessa aula. E o que você tem é que a soma de funções contínuas é contínua. A subtração também é contínua. Constante vezes uma função contínua é uma função contínua. Produto de funções contínuas é contínuo. Divisão de funções contínuas é contínua, com a restrição de que a função do denominador não possa se anular nesse ponto. Isso daí é óbvio. É isso. Em particular, você vai ter que uma soma, uma quantidade finita de funções contínuas é ainda uma função contínua. O produto de uma quantidade finita de funções contínuas é ainda uma função contínua. E como é que você prova isso? Olha, é bem fácil. Primeiro você começa analisando o caso de f de x quando x tende a p, quando a f de x, o caso em que f de x é k para todo x do domínio. Você começa por esse caso aí. Tá? Esse caso, se você pode até fazer usando a definição formal de limite. Você vai ver que é bem fácil você provar que isso daqui vai ser k. Para qualquer que seja p do domínio da função. O que você tem que fazer? Dado o epsilon positivo, você tem que encontrar o delta. O caso em que a função é constante,
fica para você verificar quem é esse delta. Porque não é isso? Dado F positivo, encontrar um delta, tal, que blá, blá, blá. Aquela questão toda lá. Isso daí vai ser fácil de você verificar, tá bom? No caso em que a função é constante. Beleza. Mas o que é o K? O K é exatamente o valor de f de p. Então, pronto. Isso vai estar dizendo que quando você tem uma função constante, não tem jeito. Ela é contínua, o limite é essa constante e, portanto, ela é contínua e pronto. Acabou. Vai ser bem fácil de você fazer. Fica aí como exercício de você provar usando epsilon e delta mesmo, porque não tem dificuldade nenhuma de fazer isso. Tá certo? Uma vez você tendo feito isso daí, aí agora vamos assumir aqui que o limite de uma f de x, quando x tende a um ponto P, é exatamente o f de P. E o limite de uma g de x, quando o x tende a um ponto do domínio, seja g de P. Tem que ser sempre pontos do domínio, porque eu estou só falando aqui em continuidade. Se você tem isso aqui, você está dizendo que o limite é esse valor. E o limite aqui é esse valor. Aí daí você usa as propriedades operatórias que nós já provamos. Então, o limite, quem é f mais g de x quando x tende a P? Isso daqui, por definição, é o limite da f de x mais g de x. Isso daqui eu só estou usando a definição disso, quando o x tende a um ponto, aí acabou. Você sabe que quando você conhece esse limite, e nesse caso eu conheço, isso é exatamente f de p, que é o limite dessa, mais o limite dessa, que é o g de p. São as propriedades operatórias que nós já vimos lá para trás, beleza? Mas isso aí é exatamente a f mais a g no ponto P, por definição. E daí o que aconteceu? O limite coincidiu com o valor no ponto. E, portanto, essa função f mais g também é, sim, contínua no ponto P. E da mesma maneira, se você colocar um menos aqui, um menos aqui, um menos aqui, não muda nada a demonstração. Então, essa aqui é, sim, contínua também. E em vez de você fazer essa daqui, você pode primeiro fazer essa. E qual é a demonstração dessa? É igualzinho, só que no lugar de soma, aqui é uma multiplicação, aqui vai virar uma multiplicação, aqui vira uma multiplicação, e aqui também. Acabou. Só isso. Porque você já conhece o limite do ponto, que elas são contínuas, você já conhece o limite. E você já sabe que uma vez que você conhece o limite, você usa as propriedades operatórias, sem medo de ser feliz, você prova isso. E esse aqui também, com a restrição lá das propriedades operatórias. Que aqui, quem fazia o papel disso lá era o M. Se você for ver, era um M que tinha lá. O M tinha que ser diferente de zero, mas é claro, tá certo? E daí também você vai provar que isso daqui é contínuo. Beleza? Então fica aí para você escrever sozinho, proceder da mesma maneira que eu fiz aqui. Tá bom? E como é que a gente usa isso na prática? Vamos ver aqui. Bom, se você pegar uma função polinomial, uma função P de... Vou botar até F mesmo. Uma polinomial para ser F de x para ser um certo A0 mais A1 x elevado a 1 mais A2 x elevado a 2 mais blá 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 mais AN x elevado a n. Aqui, pessoal, esses AIs aí, ó, cada AI é um número real, tá? O A0, o A1, o A2, é isso que eu estou dizendo aqui. Até o AN é um número real. O que você vai ter aí, ó, é que essa função aí, ela é contínua para todo ponto do domínio da F. Isso aí é esse polinômio. Todo polinômio é uma função contínua para todo ponto do seu domínio. É isso que está dizendo. Como é que você prova isso? Você olha cada caso, cada parcela do polinômio. Você está olhando.
Você começa com essa. Essa daqui é uma constante. Daqui, ó. São constante é contínua. Então, essa é contínua. Essa daqui, basta você olhar para o caso da função identidade. A função identidade, ela leva o ponto nele mesmo. Ela é contínua em todo ponto do domínio. Como é que você prova isso? Você pode usar epsilon e delta. Se você olhar o gráfico dessa função, que você já deve saber, você já vai ver que ela é contínua. Mas se você usar epsilon e delta, dado o epsilon positivo, eu quero encontrar o delta, não vai ter dificuldade nenhuma de você encontrar esse delta fazendo a conta de trás para frente. Você vai ver que, eu não quero nem falar aqui, porque quando você escrever a definição que você quer e usar essa propriedade, você vai ver que é trivial, dado o epsilon, encontrar o delta. Eu não posso dizer aqui, senão estraga. Então fica para você fazer. Uma vez você tendo feito esse, aí você prova automaticamente que x ao quadrado é contínuo. A função x ao quadrado é contínua. Por quê? Porque x ao quadrado é x vezes x. Essa aqui é a identidade, essa é a identidade. Aí o que você usa? Você usa isso aqui. Cada uma sendo contínua, o produto é contínuo. X ao cubo é x ao quadrado vezes x. Opa! Essa eu provei anteriormente. E essa aqui é a identidade novamente, então novamente contínua. Ou então, você vem para cá. Tá certo? Que é uma quantidade, ou seja, x elevado a n é x vezes x, n vezes. Aí você usa essa propriedade aqui. Ó. Cada uma vai ser a função identidade. Então pronto. Aí depois você olha para as constantes, multiplicando. É tua, não precisa. Porque eu já sei que se tiver uma constante multiplicando, uma função contínua, isso aqui é uma função contínua por esse caso. Então, cada parcela desse polinômio é sim uma função contínua, conforme a gente argumentou aqui embaixo. Então, pronto. Polinômio, usando essas propriedades aqui, é sim uma função contínua. Acabou, está aprovado. Só basta você escrever aí. E como é que usa? Vou pegar um exemplo aqui. Você pega, se você quiser calcular o limite de uma certa função quando x tem o poder, eu vou botar 3, x a quinta mais x a quarta menos 7x ao cubo mais 11 sobre x menos 4. Você olha para cá para cima, isso é um polinômio. O polinômio é contínuo para todo ponto do domínio. Esse camarada aqui também é um polinômio. É uma função contínua para todo ponto do domínio, mas daí você está olhando para a divisão. Aí você tem que só cuidar desta restrição. Então, se esse ponto aqui ele não é o cara que anula, quem é o cara que anula aqui? É o 4. Se o ponto aqui não é o 4, para você calcular esse limite, basta você pegar o P e colocar aqui, porque você já sabe que essa divisão é uma função contínua. Tá certo? No cara aqui, para todo ponto, que isso aqui não acontece. Então, é só calcular. É direto, acabou. Não tem nada para fazer. Agora, quando o ponto é o 4, aí sim você vai ter que fazer a questão daquela função auxiliar. Mas daí é outra, isso aí é a fatoração algébrica, que você aprendeu lá no ensino fundamental. Você tem que anular essa coisa aqui, para você achar a função auxiliar adequada. Beleza? Acabou. É só isso. Um abraço.